Estamos começando mais um episódio do SBcast, o podcast de Santa Branca para o Mundo, no oferecimento de Imóveis Lemix, ASB, Associação Santabranquense de Basquetebol, Padaria e Confeitaria Sol Nascente. O negócio é o seguinte, Alexandre. Você não tá errando mais, né? Não erro mais. Que bom, né? Craque, né? Depois de 200 episódios, a gente não erra mais. Então, essa semana é semana do bolinho caipira. Já comeu bolinho caipira, Claudinho? Você sabia que em Jacareí o bolinho caipira é patrimônio? Ah, é? Tá nesse nível Patrimônio lá? cultural lá. Mas ele não é Imaterial. bom. Mas ele é bom como o de Santa Branca? Com certeza. Só que de Santa Branca é com carne moída, né? Sim. Lá o tradicional é com linguiça. Ah, é? É. Farinha branca e linguiça. Aqui é farinha amarela, né? Sim. Esse é o de Carne verdade. Lá já é uma... Há controvérsias. Há controvérsias. Mas é bom. Mas independente de qual bolinho você gosta ou não, acho que pode ir na padaria Sol Nascente e arrematar uns bolinhos lá, porque tá muito bons, viu? Com certeza. Ainda Tá mais muito nesse bons. friozinho, né? Nossa, nem me fala em frio. Eu espero que acabe logo, mas... Vamos lá, né? Vamos ao que interessa. É, exatamente. O agradecimento aí à Padaria Sol Nascente, ao Alexandre, a Cláudia, todo mundo lá. Se você quiser tomar um cafezinho expresso de qualidade, um bolinho caipira, bolos diversificados, o que você quiser comer, até um pão com manteiga. Você gosta com manteiga? Delícia. Gosta com Na manteiga na chapa? Adoro. Ó, tá vendo? Então acho que todo mundo gosta de um pãozinho com manteiga na chapa e um cafezinho com leite. Acho que nesse inverno também é tudo de bom, né? Bom, hoje temos uma convidada muito especial. Muito especial. É uma convidada que tive o privilégio de conhecer ainda, muito criança ainda, né? A gente é muito amigo, então às vezes acaba descambando para esse lado da amizade, mas eu vou tentar ser imparcial aqui na entrevista, tá? Hoje nós temos o privilégio de conversar com uma mulher que transforma histórias em arte. Ela é diretora, roteirista, escritora, apaixonada por cultura e nascida aqui na nossa querida Santa Branca, Tatiana Baruel, a filha da dona Maria Helena e do doutor Eloíno. Acho que essa é você, hein, Tati? Sou eu. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Ó, Tati, e eu já vou começar já fazendo uma pergunta logo de cara aí, de largada, que é uma pergunta que a gente começa fazendo para as pessoas que não conhecem ou lembram de você lá. Como é que foi sua infância aqui em Santa Branca? Quais as memórias que a Tati tem dessa época, da época lá de 1900 alguma coisa lá que... Década de 80. Década de 80. E aí, me diga. O negócio é o seguinte, Alexandre. Seguinte, é ótimo. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, meus amigos de infância. E acho que a gente não poderia conversar melhor, né? A minha infância aqui não poderia ter sido mais bacana, assim. Tenho muita saudade, na verdade, da nossa infância, né? Sim. Que passamos juntos. E foi uma infância muito feliz, assim, com muita brincadeira na rua. A gente brincava também no clube, né? É. A gente jogava bastante lá, vôlei, nadava. A minha casa praticamente era um centro cultural, né? Assim, vivia cheia de criança, então sempre tinha muito agito lá também. Foi uma infância muito feliz, assim, muito leve. Só tenho ótimas recordações, assim, sempre com muitos amigos ao redor. Meus pais sempre gostaram muito de criança, né? Então, quando eu não estava em casa brincando com a criançada, eu estava na rua. Foi ótimo. Que legal. Época de ouro, né? É. Nossa, nem me fala. Era assim, eu lembro que a gente saía da escola e ia pra lá, pra casa dela, pra rua da casa da Tati, e aí ficava... Era brincar de esconde-esconde, pega-pega, todo mundo, né? A molecada toda lá, corria, escondia na casa do Zé Vó, escondia no cemitério, era uma bagunça, né? E você falou uma frase interessante aí da sua casa ser um centro cultural, né? Sesc. Era no Sesc mesmo, né? Tinha um espaço. Sesc de Santa Branca. Tinha a sala da frente, todo mundo ficava sentado ali, lendo, rabiscando, fazendo. E tinha algo já naquela menina curiosa que já apontava para esse caminho das artes, das histórias, por exemplo? Eu acho que sim, porque eu sempre gostei muito de ler, né? Nessa época eu já gostava bastante de ler. E a gente também fazia uns showzinhos lá em casa, né? Umas peças teatrais e tal. Sempre gostei muito de música também. Meu pai sempre ouviu muita música. Então, assim, de uma forma natural, eu acho que eu já fui me encantando, digamos assim, pela arte, né? De maneira geral, assim. Mas foi muito espontâneo. E esses dias eu tava lembrando, eu gostava muito de escrever histórias para teatro. Peças de teatro, mas que ficavam só na minha cabeça. Eu escrevia, ficava na minha cabeça, alguma coisa eu escrevia, mas isso nunca
digamos assim, virou uma peça, né? Mas eu acho que eu já tinha, sei lá, uma vontade de ser dramaturga, né? De alguma forma. Depois eu acabei virando roteirista, né? Mas eu ficava horas viajando, assim, criando histórias, peças de teatro que nunca aconteceram, né? Nunca foram encenadas, mas eu tinha essa viagem também. Mas já eram roteiros ali já, então. Já eram, É. já eram. Numa fase hoje de internet, hoje já poderia pegar aquilo ali, diagramar, por exemplo, e já vender, já. Poderia colocar já né? Já poderia fazer isso aí e jogar na internet, né? E como que a sua família influenciou ou apoiou nesse seu lado criativo, Tati? Então, meu pai, assim, desde pequena, né, eles já perceberam que eu gostava de ler, né? Então, sempre me deram muitos livros. Isso foi um primeiro incentivo. Me apresentaram boa música, né? Eu sou muito grata a meu pai, em especial, assim, que me apresentou boa música desde cedo, né? Meu pai é muito eclético, ouvia muita coisa também. E depois, mais pra frente, quando eu decidi fazer rádio e TV, que era um curso também, né, não, nada conhecido na época, no começo ele achou meio estranho, mas meu pai sempre me apoiou. Mesmo não conhecendo muito bem a carreira, né, até hoje não é um curso assim, hoje ele já é bem mais difundido, mas na década de 90, né, não era, né, não era uma carreira nada, assim, convencional, né. Já foi o primeiro curso de faculdade? Eu Sua fiz. primeira faculdade foi Eu fiz uma faculdade só, fiz uma graduação só. Mas depois eu fiz pós, né? Mas graduação eu fiz uma. Legal. Tati, se eu posso te chamar de Tati, porque a Claro, gente por tá favor. entre amigos, né? Claro. Em que momento, então, que virou a chave, né? Que você foi trabalhar com audiovisual, com a literatura, com a cultura, né? Foi logo depois da faculdade? Logo depois da faculdade, eu fui morar em Recife. E lá eu trabalhei assim, eu fui assistente de produção de elenco no primeiro longa-metragem que eu participei, né? Que eu trabalhei. E aí eu já gostava de cinema, eu já tinha feito um curso no terceiro ano da faculdade de cinema. E já sabia que eu gostava de direção também, mas nunca tinha trabalhado profissionalmente, né? E aí, nesse momento em Recife. Não, tô confundindo. Foi em Salvador. É que eu morei em Recife primeiro, depois eu morei em Salvador. E em Salvador eu trabalhei nesse longa. Foi por volta de 2002, por aí, né? Numa função, assim, que a gente entra sempre fazendo assistência de alguma coisa, né? E nessa época eu entrei fazendo assistência de produção de elenco. Mas foi incrível, assim, foi muito legal. E aí eu pirei. Eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer. Cinema não é uma área não é uma área fácil, né? Principalmente para mulheres, né, Tati? Naquela época, acredito eu, né, que era um pouco. E como foi sair de Santa Branca, aquela menina de Santa Branca, né? Foi estudar e já foi para outro estado trabalhar com arte. Então, eu saí aos 18 primeiro para estudar em Bauru, né? Fiz faculdade em Bauru. Então já foi uma primeira, digamos assim, foi um primeiro rito de passagem, né? Foi a primeira vez que saí de casa mesmo para morar fora. E depois, quando eu me formei, eu me encantei por Recife, fui passear lá, me encantei, e aí decidi que queria morar lá e acabei arrumando um trabalho também e vamos que vamos e fui. E aí morei 1 ano e meio lá, né? Depois fui para Salvador, que foi quando eu tive esse contato, né, com o cinema. Mas as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu morei em Salvador, tive mais certeza ainda que eu queria trabalhar com cinema, mas não era fácil, como ainda não é para mulheres, né? O audiovisual ainda é um meio muito masculino. Tem mudado bastante. Não, mudou bastante. Assim, agora tem muito mais diretora de fotografia, né? Mas naquela época tinha bem menos. Então, Imagino que era mais complicado conquistar o espaço, né? sim. Legal. Teve algum momento que você pensou, né, em desistir dessa carreira por essas dificuldades, né, de ser mulher e estar em outro estado, né? Sim. Então, nessa época, eu tive esse contato com o cinema, né? Aí depois eu fui para São Paulo, dirigi meu primeiro documentário. E aí eu quis tentar viver de cinema lá em São Paulo. Também não foi nada fácil. Mas, Bati na porta de algumas produtoras, não rolou.
Porque assim, não tinha ninguém que me indicasse, eu era jovem, não tinha muita experiência, Do né? que era o documentário, esse primeiro? O primeiro Ah. foi um documentário que eu fiz sobre o Fórum Social Mundial de 2002. Eu tive nesse fórum. Sério? É mesmo? No Rio de Janeiro? Não, não é Ah, em não, Porto desculpa. Alegre. É que eu tô confundindo Fórum Mundial Urbano. Ah, São dois tá. fóruns que teve também, foram maravilhosos, mas Fórum Mundial Urbano que teve no Rio de Janeiro. Esse foi de Porto Alegre, foi o primeiro. Depois teve, acho que em Belém, teve um outro fórum. Teve mesmo. Mas desculpa, Imagina. cortando aí. Então, e aí, esse foi o meu primeiro documentário, né? Minha primeira experiência mesmo como diretora. Mas aí, então, aí eu fui morar em São Paulo, e aí tentei viver, né, de cinema lá, não rolou, e aí eu fui trabalhar na produção de uma companhia de teatro, de clown, Sim. que foi super legal também, mas aí foi outra experiência. Trabalhei, por sorte, fiquei muito amiga de um produtor de cinema que também estava numa entre-safra, também estava trabalhando lá. Né? Então, de alguma forma, eu não perdi o contato, assim, com pessoas de cinema, mas eu não estava trabalhando na área. Sim. E aí, depois eu vim pra cá, morei um tempo em São Paulo, aí vim pra cá, e aí, assim, não tava nada fácil morar em São Paulo. São Paulo é uma cidade super cara, né? E aí, eu decidi voltar, e foi quando eu decidi escrever meu primeiro livro, porque não tava rolando, sabe? Trabalhar com direção. São Paulo era uma cidade muito cara, e aí eu voltei para cá, que o trabalho, né, eu tinha mais contatos aqui de trabalho, e escrevi meu primeiro livro. Então, na verdade, eu dei uma pausa do cinema, e aí me dediquei mais a roteiro e à literatura, porque foi a forma que eu encontrei também de continuar trabalhando com arte, com cultura. Eu adoro escrever também, sou roteirista também, né? E aí, digamos assim, não dependia tanto de outras pessoas, né? Porque para você trabalhar com direção, geralmente você tem que estar numa equipe, numa estrutura, né? Para você ser roteirista, não. Né? Em São Paulo Escritor. também, acho que é muito disputado, né, também essa área, né? Acho que todo mundo, acho que os dois centros, né, São Paulo e Rio, né, são bastante disputados, né, bastante concorrência, né, com Sim. direção. Acho que toda a parte de artes é bem concorrido, né? Uhum. É. Ô, Tati, aí tem uma parte dos seus livros também, fala dos seus livros, principalmente o que se conta aqui em Cantos Malassombros de Jacareí e Em Busca da Liberdade, tem muito da nossa cultura local, né? Que você fez questão de carregar bastante nessa tinta aí na hora de escrever lá. Como que nasceu esse desejo de colocar as nossas histórias aqui, ou essa cultura regional nossa em palavras? Como é que foi isso, esse processo? É algo que só surgiu ou já tinha desde aquela Tati lá que escrevia os roteiros pequenininha? Como é que foi isso? Conta pra nós aí um pouquinho disso. Eu não sei exatamente quando surgiu essa vontade, mas quando eu voltei para cá, eu já sabia que eu queria trabalhar com projetos autorais e sabia que o caminho digamos, menos desafiador, né? Mais acessível naquele momento seria trabalhar com literatura ou roteiro, né? E aí eu sempre fui muito encantada pelo imaginário popular do Vale, né? Em especial de Santa Branca, né? Então, assim, eu sou fã do Sarkis, assim, eu adoro as histórias do Sarkis, adoro o Sarkis e convivo muito com ele, né? Inclusive, ele tá na lista, né, pra vir aqui no Tem uma nosso campanha. podcast. Tem uma campanha da cidade. Pró Por Sarkis. favor, É impressionante. Impressionante. E aí, assim, ele foi uma grande fonte dos meus livros também. Entrevistei muito o Sarkis para escrever os livros, né? E aí eu fui, assim, digamos, organizando essas ideias, esse desejo, até que chegou um momento que eu conheci a Érica Turci, que é uma historiadora, e eu fiquei sabendo que havia um edital, até hoje existe, que é a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí, né? E aí me informei, né? Assim, peguei as informações ali básicas para poder escrever um projeto. Nunca tinha escrito um projeto, mas tinha uma vaga noção. E aí, assim, um amigo em especial ajudou a gente também na época, né? E aí passou, aí o projeto passou. O meu primeiro livro se chama O que se conta daqui. Na verdade, ele é mais focado em Jacareí, porque eu ganhei, né? Nós ganhamos o projeto. Convidei a Érica, ela é coautora, ela é historiadora, que coordenou toda a pesquisa e eu escrevi as histórias, né? Mas nós trabalhamos juntas o tempo todo. Então, assim, na verdade, a gente fez uma pesquisa extensa
conversando com várias pessoas de Jacareí, de Santa Branca, né? O Sarkis já estava nesse projeto, já foi minha fonte nesse primeiro projeto. Mas o foco, digamos, era mais Jacareí. Embora as histórias, assim, de maneira geral, sejam do imaginário popular do Vale, né? Do Vale, Até porque da tem região. várias histórias que são comuns, né? Sim. Uma delas aí, por exemplo. Corpo Seco, por exemplo, Pressão das Almas, né? Tem aqui, tem Jacareí, tem São José, né? Tem outras cidades do Vale. Então, eu quis também pegar essas histórias mais comuns, porque eu sabia que isso ia interessar ao público de outras cidades também, né? O Sarkis, ele pegava a molecada sábado à noite na praça, reunia o grupinho e contava a história do Corpo Seco próximo da meia-noite. Nossa. Sim. Ele fazia isso, não fazia isso. Oh. Ele tinha um hábito, por hábito pegar a galera assim que tava reunida e ele contava uma história dessa, assim, eu falava, não é possível, cara. Depois ninguém dormia, não. Depois ninguém dormia, tinha pessoal que não dormia. E, Tati, como é que é ver seus livros virarem peças teatrais? Como é que é isso aí? Você participa desse processo? Já participou de alguns? Não, eu só falo, beleza, vai aí. É. Não, eu não participo, assim, eu sei que tem algumas peças, né, que foram produzidas a partir dos contos, mas eu não tenho interferência nenhuma, assim, ó, Mas já viu? Já tenho. foi ver? Eu já vi, peça não. Peça não? Peça não, eu já, assim, nos 2 primeiros livros, O que se conta daqui e O Encanto e Malassombras, a gente tinha no projeto que a gente enviou para a LIC, na verdade era um combo. Então, assim, o resultado do projeto era o livro. Na época era blog, né, que chamava, né? É. Um blog e a peça. Então, desses livros saíram peças, mas aí era do nosso projeto. Ah, tá. Então, essas peças eu cansei de ver, porque a gente apresentou em várias escolas, eu ia também e tal. Agora, nunca deu certo, nunca coincidiu de eu assistir uma peça inspirada num livro meu. Aqui na Escola Palmira teve um ano que eu fui professora. Fui autora homenageada. E aí, né, foi uma feira muito legal, realizada pela Escola Palmira. Eu acho que foi em 2012, se eu não me engano. Faz tempo isso, 2014, por aí. E aí eles fizeram, sim, uma pecinha lá. Foi super legal. Foi uma feira muito massa. Aliás, parabéns à Escola Palmira, que Deve ser legal. sempre apoia meus projetos. Legal, e acho que deve ser um reconhecimento, né, do seu trabalho. Super legal. Fiquei muito feliz. Foi muito legal mesmo. Pô, isso aí deve Foi ser massa. legal, né? Ver um livro que você escreveu virar fonte de inspiração para os meninos e professores fazerem uma peça. Deve ser muito legal. Sim, é muito legal. É muito gratificante mesmo. E as crianças adoram, né? As crianças adoram história de assombração. É impressionante. O Corpo Seco, então, é o concurso. Corpo Seco, eu acho que é. Seco, não tem Campeão. A galerinha do Sarkis aí que Deus conte me isso. livre, cara. Pior que ele contava de um jeito, cara, que você falava, cara, ou ele tá louco, ou ele realmente tá falando é verdade, cara. É tão real, né? Ele contava com uma propriedade, falando, não é possível que ele tá contando isso aí, cara, isso. que isso aí é de verdade, né? Não, é tudo verdade. É tudo verdade, é ótimo, Verdade. eu adoro isso. Tati, Casa de Causos, Dentro da Cena, Onde o Tempo Faz a Curva, são títulos que carregam aí poética, identidade e resistência, né? Uhum. O que esses projetos representam para você? Nossa. Eu acho que a minha maneira de expressar o que eu penso, os talentos que Deus me deu. Eu acho que é isso. Acho que acho que é a minha forma de contribuir um pouco, colaborar um pouco, sabe? Para levar alegria para as pessoas, reflexão, emoção. E eu acho que é uma forma de retribuir, em especial, Onde o Tempo Faz a Curva, né? Que é o filme que eu tô montando agora, que a gente rodou aqui em Santa Branca. Eu acho que é a minha forma de homenagear a Santa Branca, né? De devolver o pouco que a cidade me deu. Sim. Isso é muito importante, né? As pessoas saberem, né? Que nós temos uma diretora aqui em Santa Branca, né? Que nasceu aqui. E é muito legal, porque vai ficar para a história, né? Vai ficar para a história, vai ficar registrado, assim como o livro, assim como um filme, um documentário, fica para a história. Assim como um podcast, né? A ideia Vai essa, ficar né? para a história. Então, acho que eternizar, né? eternizar realmente esse momento, né? Do que fala o filme?
Onde o tempo faz a curva. Onde o tempo faz a curva, ele começa... Na verdade, esse filme, assim, ele começou com... originalmente, a ideia dele era que a obra fosse um documentário, né? Depois ele acabou virando um documentário híbrido e, por fim, virou uma ficção. Porque eu achei que a ficção seria a melhor forma de contar essa história. Então, assim, o filme que acabou, digamos, acontecendo, sendo realizado, ele começa com o Sarkis no cotidiano dele, tá lá varrendo cemitério, né? Porque o Sarkis, eu acho que vocês sabem, ele é voluntário, né? Dos cemitérios aqui de Santa Branca. E aí a gente vê lá o dia a dia dele, tá na casa dele, arrumando as coisinhas dele e tal, e de repente ele sai e aí ele aparece em um outro lugar que parece ser uma fazenda, e aí ele tá passando um cafezinho e leva esse café, e nessa mesa estão algumas pessoas. Então a gente vê que uma dessas pessoas é uma... Vou contar quem é, porque depois o resto vocês vão ter que assistir. Spoiler Mas, assim, aqui, um spoiler aqui no SBcast, hein? Uma dessas pessoas é a Loreta, que é a mulher, a costureira que teve coragem de ver a procissão das almas passar. A outra pessoa é a Zahara, que é uma ex-escravizada que foge para o quilombo. A outra pessoa é o Corpo Seco. A Corpo Seco, porque no nome do filme é mulher, é a Corpo Seco feminina. E o outro personagem ele se chama João Sabino, e é um não, né? Enfim, ele era político, advogado e tal. Então, são personagens inspirados nos meus livros, nas histórias que o Sarkis conta. E aí eles falam pro Sarkis, Sarkis, a gente tá indo embora, mas a gente tá muito preocupado, porque a gente queria que você nos ajudasse a registrar as histórias que a gente tem para contar antes da gente partir. Aí ele fala... beleza, posso tentar ajudar vocês, tal, posso gravar no meu gravador de áudio, né? E também tem um pessoal fazendo um filme aqui. Posso perguntar para eles, né? Para ver se eles se interessam, tal. E aí começa a história. Legal. É muito legal. E já foi gravado todo ele? Já tá em montagem. Estamos numa fase bem avançada na montagem. Legal. Vamos aguardar a estreia desse filme. Gostei. Vai ser muito legal. Interessante. Muito bom. Tatiana, e o documentário Dentro da Cena ganhou 7 prêmios na Colômbia, né? O que esse reconhecimento internacional significa na sua carreira? Então, esses prêmios, eles, na verdade, eles vieram numa fase de pré-produção. Porque, assim, nesse filme, a gente ainda está... Nós vamos começar a rodar esse filme em julho, porém, esses prêmios são prêmios para que a gente possa depois fazer a pós-produção com mais tranquilidade. Então, por exemplo, um dos prêmios que a gente ganhou é a pós de som. Então, uma vez a gente pagar a pós-produção de som, a gente já recebeu esse prêmio de um estúdio de som. Então, o filme mesmo ainda não está pronto. A gente vai começar a filmar em julho. Sim. Né? Mas esse foi um evento que a gente participou, eu, o Ed, que é o outro diretor, né? Ele é co-diretor, somos 2 diretores, e a Giovana, que é a produtora executiva. Esse é meu primeiro longa. O filme que eu falei anteriormente é um telefilme, um filme de 52 minutos, né? O Dentro da Cena é um longa. E é documentário. O longa, ele é considerado longa acima de 1 hora? 70 minutos. 70 minutos. Uhum. E aí a gente foi pra Colômbia, foi muito legal, a gente ficou 11 dias lá, participando de mentorias, de consultorias, de rodadas de negócios. Eles fazem um intercâmbio, na verdade, com projetos de vários países da América Latina, né? E aí do Brasil foram 5 projetos, o nosso foi um deles. E aí no final eles fazem uma premiação. Então, esses prêmios vieram dessa, digamos, né? Reconhecimento também. Foi super legal, foi muito legal. E a experiência de estar também, né, fora do Brasil, levando seu trabalho, conhecendo outros cineastas, né, latino-americanos, foi incrível. E esses prêmios também, né, Tati, é importante porque talvez as pessoas vejam o filme pronto, acham que é tudo fácil, né, tudo barato. É muito caro, uma produção é muito cara, né? Envolve vários personagens, várias pessoas ali por trás das câmeras que encarecem o filme, né? Sim. E por isso que é importante a LIC, né, a Lei de Incentivo à Cultura e outras leis também, né? A lei do Paulo Gustavo, né, também, para
principalmente os iniciantes, né, que não tem uma estrutura, né, acho que você teve no ProConnect, acho que você falou sobre isso, né, a dificuldade, né, da produção hoje no Brasil, né, e principalmente para quem está iniciando, né. Sim. Assim, em cima disso, Tati, é óbvio que o Claudemir também tá puxando também, porque ele gosta dessa parte de audiovisual, falando dessa questão toda. Mas num trabalho desse, num filme desse, quantas pessoas trabalham? Aí é uma pergunta de leigo mesmo, porque eu não faço ideia. É porque a gente costuma imaginar que um filme tem os atores, né? Tem o pessoal ali que tá trabalhando ali na cena e tem um ou outro que trabalha na parte de trás das câmeras. Mas o operacional disso, a logística, é muita gente. Conta para nós, por exemplo, esse filme que foi feito aqui em Santa Branca, que está na fase final já, né? Quantas pessoas trabalharam? O que foi envolvido nisso aí? Qual é a grandiosidade de um trabalho desse? Olha, Onde o Tempo Faz a Curva, eu não sei de cabeça quantas pessoas foram na equipe técnica, né? Mas acho que mais de 20 com certeza, mas talvez 30, mas aí tem os figurantes, né? E a gente acaba também, assim, tem pessoas que nos apoiam, as pessoas da cidade que acabaram, né, também nos ajudando bastante, mas contando com figurantes, embora esse filme também não tenha tido muito figurante, esse filme foi mais tranquilo em relação a isso, mas sempre tem, né? Sempre tem que passar alguém na cena, alguém sentado ali, conversando e tal. Eu acho que aqui em Santa Branca, assim, que envolveu mesmo durante as filmagens, entre 30 e 50 pessoas, eu acho. 30, 50 pessoas? Mas já da equipe do filme, eu acho que entre 20 e 30, por aí. É muita gente. É muita gente. E isso porque é uma produção, assim, bem, digamos, de baixo orçamento, né? Ficou um pipe, super enxuta, super enxuta. Porque assim, né, tem o diretor de arte, tem o diretor de fotografia, né? Tem o diretor, assistentes, gaffer, iluminação, direção, câmera. Exatamente. Tem gaffer, muito legal. É a pessoa que cuida da iluminação. Tá. Também da parte elétrica e tal. Pô, legal. Na verdade, quando tem uma grande produção, tem só o eletricista, né? No nosso caso, assim, era comum alguns profissionais acumularem em função, né? A gente acaba juntando coisas, né? E aqui na filmagem do filme, né, aqui em Santa Branca, você convidou as pessoas daqui de Santa Branca para fazer os personagens? Então, os figurantes. Os figurantes, Tem vários daqui, todos não, mas tem vários daqui. A Andressa, você conhece a Andressa, filha da Ana Cláudia? Sim. Então, ela trabalhou na produção também, Andressa. Ela é daqui de Santa Branca, trabalhou na produção. Mas a galera daqui de Santa Branca colaborou mais como figurante mesmo. E foi super legal. E o Sarkis como ator, ele é um bom ator? Incrível, sensacional. Ele é um artista. A Tati é fã do Sarkis. Eu sou muito fã do Sarkis. Eu vi uma cena desse filme. Ele saiu muito bem. Muito bem. Além os atores amaram de um bom ele. contador de história, ele também é um bom ator, né? Sim. Nossa, os atores ficaram surpresos, assim, porque ele tirou de letra. A gente fez alguns ensaios, né? A gente ia na locação antes, ensaiava, e ele improvisava, dava várias ideias. Olha só. Tem várias Ele é muito tiradinhas Que legal. do filme que eu acabei incorporando dos ensaios que ele fez com o Carlão, por exemplo, que é o ator, né? E o Carlão também é muito espontâneo e tal. Eles se deram super bem, foi ótimo. É importante quando tem essa química também, aí rola, né? Senão não fica sem graça, né? Eles se deram muito bem. E um tirando sarro do outro. E, assim, tem, pelo menos nas cenas deles, acho que umas 2 ou 3 piadinhas que rolaram nos ensaios e eu acabei incorporando. Eu acho fantástico, assim, filmes gravados aqui em Santa Branca, né, como o seu, sim. Eu me lembro muito do filme do Mazzaropi, da Carrocinha, né? E a gente, quando vê a cidade da gente ali na telinha, né, olha que esse filme... Não vou contar a idade, né? Porque é bem antigo, né? Mas 50. Mas é muito legal, né? Você vê ali as pessoas da cidade participando do filme, né? Como figurantes, aquela rua que você passa, aquele prédio. É muito legal, né? É aquela sensação de pertencimento, né? Você vê toda a sua história ali contada na tela. Você falou de eternizar, né? Isso é muito legal. E isso é o que os diretores, os atores, a galera toda faz.
Cultura. Cultura é arte, meu amigo, é É arte. arte. Tati, você também já atuou como educadora em oficinas, palestras, eventos culturais e tudo mais. Como é que você enxerga esse papel da arte na transformação social? Olha que é bem amplo, Sim. transformação social, que é algo É. bem... Eu acho fundamental, acho que a arte e a educação, elas expandem nossos horizontes, sabe? A arte, em especial, ela te faz aprimorar seu senso crítico, ela aguça a sua sensibilidade, ela te faz olhar para lugares e ambientes e contextos que você geralmente não está acostumado a olhar, te tira da zona de conforto. Eu acho fundamental. Eu sou suspeita para falar, né? Mas acho que um país que não leva a arte a sério não é um país que E- tende a dar muito certo, E não. tem que ter liberdade, né, ô Tati, para criar, né? O artista ele tem que ter essa liberdade, né? A gente conversa muito aqui no SBcast, né? Da liberdade que a gente tem de fazer esse trabalho, né? De uma forma espontânea, sem muitos freios, né? Mas assim, lógico, seguindo uma ideologia do podcast, né? Que é levar Santa Branca para o mundo, né? Então, eu acho que a liberdade de expressão, né, é muito importante para diretor, para ator, para tudo na arte, né? Sim. Disso tudo que você falou, eu lembro que talvez a única coisa boa que tenha acontecido na pandemia, se houve alguma coisa boa, foi uma produção em grande escala, né? Uma produção artística que a gente viu acontecendo, de se trazer esse tipo de momento, equipamentos, né? As pessoas começaram a pegar suas câmeras, né? Os seus smartphones, e começaram a trazer. Como é que você vê esse momento lá que aconteceu lá? Você, como uma pessoa que vive disso, vive da arte, o que que você diz desse momento? Ó, foi na pandemia que eu decidi fazer esse filme do Sarkis. A gente chama Sarkis, onde o tempo faz a curva é muito grande. Geralmente a gente se refere a ele, o filme do Sarkis. A equipe toda fala, o Sarkis, o filme do Sarkis. Na pandemia aconteceu uma coisa muito curiosa, porque assim, o Sarkis, ele já era a fonte dos meus livros. Quando eu fiz a série Casa de Causas, que foi uma série, uma websérie que retratava contadores de história, né, do Vale, ele também está nessa série. Ele está em 2 episódios. E eu queria, no futuro, fazer um filme sobre ele ou sobre as histórias de Santa Branca. Eu ainda não tinha certeza de qual seria o filme, qual seria o caminho, mas eu já tinha, né, já estava maturando isso. E na pandemia, mais precisamente em outubro de 2020, saiu um edital do PROAC. E eu estava muito preocupada, porque eu fiquei, assim, muita gente morreu, né? E aqui em Santa Branca, infelizmente, teve um mês que foi terrível, né? Sim, Foi maio, né? Se eu não me engano, de 2021. E assim, tava todo mundo muito preocupado, né? E uma das minhas preocupações, né, claro, com minha família, meus amigos e tal, era o Sarkis. Eu fiquei preocupada mesmo. Falei, gente, se acontecer alguma coisa com o Sarkis, vai ser, a gente tá lascado, assim, porque não tem nenhum registro. O Sarkis é um patrimônio da cidade, sim. do Vale, na minha visão, né? E aí eu fiquei preocupada mesmo. Falei, nossa, pelo amor de Deus, Sarkis. Claro, né? Graças a Deus ele é super saudável, tá ótimo, tá? Mas qualquer um de nós poderia partir naquele momento, né? Então eu tive essa preocupação também. E aí isso me deu, digamos assim, acelerou a vontade de fazer esse filme. E aí eu escrevi o projeto. Num primeiro edital não passou. Era muito diferente do que virou o filme, né? Como eu falei pra vocês no começo, era um documentário. Mas surgiu daí a ideia. E em relação ao contexto da pandemia, eu passei a pandemia boa parte, praticamente no início, no primeiro ano, segundo ano, passei dentro de casa trabalhando muito mais com roteiro, porque eu coordeno o núcleo de cinema da Proimagem, que é uma produtora em São José, né? Sim. Então, nessa época, a gente trabalhou muito fazendo vídeos para empresas. Porque estava todo mundo em casa, né? Muita gente em home office, então as empresas... Institucional, né? Era uma forma também das empresas se comunicarem com os seus funcionários, colaboradores, né? Então, eu passei os 2 primeiros anos da pandemia trabalhando em casa e aproveitei para escrever esse projeto. Aí a gente não passou no edital, mas aí na sequência a gente passou num laboratório de desenvolvimento de filme, que é na área do cinema.
existem esses laboratórios e são muito legais, são consultorias. Você manda o seu projeto e aí você recebe a consultoria de cineastas experientes, né? E é uma troca super rica. E aí eu mandei esse projeto aqui, então eu fui aprimorando, eu aproveitei esse tempo também da pandemia para aprimorar o projeto. Muito bom. É, Tati, só uma curiosidade. Você nunca quis estar na frente das câmeras? Não, Como eu já fiz atriz? oficina de clown, né? Eu adoro clown também. Acho que o Guilherme fez, né? Também, né? sei, falou. É, então, na época que eu trabalhei em São Paulo com produção de teatro, eu já tinha feito quando eu era em Salvador, acho que eu já fiz umas 3 ou 4 oficinas de clown na minha vida. Eu fiz, acho que umas 2 em Salvador, uma em Jacareí e uma em São Paulo. Então, assim, isso eu gosto. Clown, o lado do clown eu gosto. Mas ser atriz, não. Acho que eu não tenho talento, assim, pra ser atriz. Mas a parte de clown eu gosto, mas muito mais pra mim, sabe? Não Sim. com pretensão de me apresentar, não. É porque o clown é muito profundo o trabalho do clown, assim. E a gente aprende muito também. Aprendi, por exemplo, a não se levar tão a sério, assim. Isso aprendi com o clown. É. Bom. E, né, é um Essa é uma, aprendizado incrível. é uma lição, né? O erro, você passa a lidar com o erro de outra forma. Não é? O erro não tem mais aquele peso. O erro faz parte. É um processo. Processo. Errei, erro de novo. Principalmente pra quem, diferente. quem se cobra muito, né? Da perfeição, né? É. Sempre é muito bom. É muito legal, vale a pena, viu? Vale a pena. Assim, só insistindo nessa questão da pandemia, eu acho que eu nunca tinha visto o poder da internet como eu vi durante a pandemia. Como as pessoas começaram a ver séries Sim. né, webséries que você falou, e Netflix eu acho que cresceu exponencialmente nesse período. Todo mundo tirou uma casquinha, né? O digital evoluiu muito nessa época, né? É. O digital, né? Porque as pessoas estavam em casa, tinham um celular na mão, né? E as pessoas começaram a fazer live. Sim, fazer sim, vídeos, nossa, né? assim, cresceu Muita muito o número live. de podcasts, de lives, é verdade, é verdade. As pessoas também começaram a encontrar novas formas, né? Assim, a galera do teatro mesmo usou muito também a internet para fazer apresentações online, potencializou um lado, assim, que estava meio adormecido, pouco explorado. Isso foi bem interessante. Então, acho que o único ponto positivo, eu acho, foi essa democratização que houve de alguns profissionais, né? Porque os teatros vazios, cinema fechado, tudo. Que não passemos de novo esse período, que não foi nada legal, né? Não foi. O que você diria para os jovens daqui de Santa Branca, desses meninos jovens e talentosos que de repente não, assim, da mesma forma que você não quer ou querem aparecer na frente das câmeras, o que você diria para eles que sonham com cinema, com livros, com arte? Teatro. O que você acha, né? Que você pode dizer para eles aí que de repente pode ser um afago para eles? Qual a mensagem que você pode trazer para eles nesse momento, hein? Eu acho que é muito importante a gente fazer uma análise e realmente perceber, compreender quais são os talentos que a gente tem. Eu acho que quando a gente vem para essa vida, a gente não vem com os talentos à toa. Então, acho que a primeira coisa é isso, é você fazer uma autorreflexão sobre o que você faz bem e o que você gosta. Então, assim, juntando essas duas coisas, eu acho que já é meio caminho andado. Você descobriu o que você gosta de fazer e faz bem, né? Algumas áreas são mais difíceis que as outras. Então, a arte não é uma área fácil no Brasil. No mundo não é. No Brasil também não é. Então, mas eu acho que é muito importante a pessoa ter persistência, sabe? Determinação. Então, estudar, começar com os recursos que tem, né? Buscar ajuda, é muito importante também, eu acho que para trabalhar com cinema é uma arte coletiva, né? Falando de cinema em especial. Então, assim, achar sua turma, sabe? Achar quem tá a fim de fazer também e faz com o celular. Se conectar com essas pessoas. Vai estudar, tem muito conteúdo na internet, né? Se for possível, ter um mentor, alguém que dê uns toques, sabe? Na minha vida sempre teve também umas pessoas que me ajudaram como mentores, sabe? Pessoas que me deram dicas, tal. Mas eu acho que a persistência e a dedicação são fundamentais. Porque aí você vai lapidando o seu talento, né? E não ter pressa, ter paciência. Mas As começar. coisas acontecem. Mas começar, né? Não Começar. ficar. Aqui existe a gente tem falado aqui no podcast, algumas pessoas que a gente tem trazido aqui, da diferença que existe entre as pessoas que querem estudar
e as pessoas que querem se aprimorar em algumas coisas. Porque talvez a molecada, o que faça mais elas desistir hoje, daquele modelo de escola tradicional, onde ele tem que estudar matemática, química, português, filosofia, geografia, sendo que ele, cara, ele tem uma aptidão para arte e ele não consegue perceber por que ele tem que estudar tudo aquilo lá. E eu acho que esse é o grande problema, porque a galera, acho que falta, né, um pouquinho, eu não sei, talvez falta um pouco mais dessa maturidade das artes, eu acho que dentro das escolas não falta não, porque eu confesso que eu tô por fora disso hoje, da educação básica, mas ainda tem alguma questão de oficina, essa coisa de aprimoramento, de incentivo ao que tinha lá no passado, por exemplo? Olha, educação artística eu acho que deve ter, né? Imagino que tem até hoje. Artes tem, sim, aula de artes tem. Mas eu acho que o papel do professor é muito importante. A gente estava falando de educação, né, anteriormente. Na minha vida mesmo, por exemplo, a Dona Zilá. A Dona Zilá, assim, um carinho enorme por ela e por todos os meus professores. Professor de Beijos português, para professor de vocês, português. todos vocês que deram aula para mim. Gratidão eterna a vocês. Aí a Dona Zilá, em especial, ela sempre me incentivou a escrever. Ela sabia que eu gostava de escrever. Eu tive uma outra professora em Jacareí também, que é a Esther, que também me incentivava muito. Isso é muito importante. Quando você é adolescente, é importante alguém que te valide, né? Sim. Então, isso reforçou o meu caminho, né? Eu falei, não, eu vou fazer humanas mesmo. Né? Então, a importância dos professores, ou crucial. enfim, dos pais, com toda certeza. Sim. Tios, amigos, pessoas próximas, né? Então, assim, se você vê que tem um jovem ali que tem um talento, né? Eu acho muito importante incentivar. E diga-se de passagem, né, ô Alexandre? A Tati era uma Não, muito estudiosa. Nós vamos falar nesse. É. Chegar nesse nível. Muito A estudiosa. Tati era difícil, viu? Era difícil ali chegar junto. E olha que eu era bom aluno, viu? Mas olha que era. Você e ela, Era os complicado. dois melhores da sala aqui, ó. Era complicado ali, era uma briga feia, viu? Uma briga feia. Legal, Tati. Vamos falar um pouquinho de futuro, né? O que a Tati ainda sonha em realizar, Tati? Eu quero fazer um filme. Eu adorei fazer ficção. Eu sempre pendi mais para documentário, mas depois que eu fiz essa ficção. Mas é ficção, então agora eu não tô entendendo mais ficção? nada. Não é, mas essa história do Sarkis é tudo verdade. Como que é? Né? Não, é tudo verdade mesmo, tá. mas no meu filme. Entendi. Ele virou A uma gente ficção. trabalha com O atores. gênero é ficção. O gênero é ficção. Entendi. Mas eu adorei fazer ficção. Eu já tinha trabalhado, né, como assistente de direção lá atrás, como eu falei para vocês, como assistente de produção de elenco. Mas eu até fazer esse filme do Sarkis, eu achava que a minha carreira iria mais pro lado do documentário, porque eu adoro documentário também. Mas eu fiquei muito apaixonada pela ficção, então o meu próximo projeto, não sei quando, ainda vai levar um tempo, porque eu ainda tô começando, nós vamos começar a rodar enfim, as diárias, né, do meu primeiro longa, que é um documentário. Então, ele só vai ficar pronto ano que vem. Então, até eu começar outro projeto vai levar um tempo. Mas eu gostaria que fosse de ficção. Então, hoje, qual que tá em andamento? Longa. Um longa. Não, um longa documentário. Ah, Da Colômbia. O que sim. lá pra Colômbia lá. Esse que vai entrar em pós-produção, né? E o do Sarkis... Vai filmar, na verdade, né? Isso, E o do Sarkis, ele é um telefilme de ficção, né? Porque ele tem 52 minutos, então ele é um formato mais voltado pra TV. Entendi. E esse já sai ou Vai ficar pronto no segundo semestre. segundo semestre? Ó, fiquem atentos aí. Pô, segundo semestre. Tá aí, mês que vem. Tá aí. Né? A gente vai ficar na torcida aqui pra ver esse aí. É. Legal. Bom, Tati, você foi homenageada em escola aqui na cidade, que você falou, né? Do Palmira, né? E sempre você carrega Santa Branca nos seus trabalhos e tudo mais. O que a cidade, de forma geral, né? Ela representa para você mesmo depois de tantos prêmios e tantas conquistas, tanto passeio nessa trajetória sua e tantas voltas que você já deu. O que Santa Branca ainda representa para você? Fora, talvez, do contexto das histórias do Sarkis, que apreço ainda tem a Tati por Santa Branca? É minha casa, né? Eu acho que é a minha grande casa, Santa Branca, assim. Eu vejo Santa Branca como... É uma extensão da minha família mesmo. No carnaval, né? A gente se encontrou, e assim, foi muito legal, porque o carnaval mesmo é um momento que você encontra os amigos, né? E você encontra todo mundo, ai, como é que você tá?
E aí, como é que tá sua mãe? Tá? Amigos que há anos a gente não vê, né? E pais de amigos também, né? E os filhos. É. Então, é muito legal. Eu acho que realmente aqui em Santa Branca, a gente tem, para mim isso é muito forte, assim, uma experiência de comunidade mesmo, eu sinto, sabe? Que uma pessoa que mora numa cidade grande, acho pouco provável que tenha numa cidade muito grande, porque aqui por ser uma cidade pequena, né, e a gente estudou junto, todo mundo conhece todo mundo, Sim. né, então isso a gente sai de Santa Branca, mas Santa Branca não sai da Não gente. sai da gente, exatamente. Você mesmo foi apresentar a moça, a Andressa, você falou filha de fulano de tal, né? Você sempre traz, né? Neta do Toninho, filha da Ana Cláudia, todo mundo sabe quem é. é. Então, assim, é muito fácil a gente identificar as pessoas aqui. Você sabe que no nosso primeiro podcast a gente entrevistou o Emanuel, que é um coach aí do basquete, e ele fala que ele é de Jacareí, foi o nosso primeiro convidado, porque ele tem um projeto bacana de Santa Branca e ele tá amando Santa Branca. Imagina. Ele fala assim que ele consegue aquela sensação de pertencimento que as pessoas buscam às vezes a vida inteira ter e não consegue. Muda para 1000 lugares e não consegue ter. E ele falou que ele conseguiu ter isso aqui. Isso Legal. foi muito legal ouvir dele, né? Porque Santa Branca tem muito disso, né? Dessa sensação de acolhida do tipo, você tá precisando de alguma coisa? Eu pego lá para você. Você quer que eu faça isso? Tem muito disso ainda aqui, né? Tem. Santa Branca a gente realmente se sente mesmo pertencente, né? Esse sentimento de pertencimento é muito forte aqui, concordo. É muito acolhedora, né? Exato. As pessoas se sentem bem, né? Eu tinha outras perguntas para fazer, mas eu acho que eu faço depois para ficar nos cortes lá depois. Pode ser, né? que aí vai nos bastidores, né? Bastidores, né? Porque aí vai fazer pergunta lá da foto. Se você puder colocar a foto que ela mostrou pra mim. Essa foto Coloca a foto ali do quem que foi que mandou a foto? Explica agora aqui. Não, a Leila. Eu tava conversando com a Leila hoje, aí ela encontrou uma foto de infância que você foi o noivo e ela foi a noivinha da festinha junina do Planete. Nossa, Planed, hein, gente? Planed, pra quem não sabe, o Planed era da tia Ginha. Que também foi minha professora. Beijo, tia Ginha. Legal. Deve ser 1980, alguma coisa lá. Tempo passa a nossa idade, né? Melhor não, né? Muito bom. Bom, Tati, vou agradecer a sua participação, que assim, passa tão rápido aqui que a gente não percebe, né? A gente vai falando. Quero agradecer você, agradecer pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Você sabe do carinho que a gente tem por você, eu tenho por você, Claudemir tem também. Fico muito feliz de ver você prosperando, fazendo os trabalhos e tudo mais, de levar Santa Branca para o mundo, que é o que a gente tenta fazer um pouquinho aqui também. Fico feliz de você estar levando não só a sua teoria, mas a sua prática também de trabalho para o mundo. Obrigado, viu? Obrigada. E quando for lançar seus filmes, venha até aqui. Volte aqui Vai ser um pra prazer. gente fazer uma chamada. O que nós temos na mesa aqui, Tati? Explica para nós aqui. Sim. Esse é o meu terceiro livro. Esse é um projeto de uma escritora de Jacareí chamada Andressa Capucci. Eu sou coautora desse livro. Eu trouxe esse porque são os livros que eu tenho para doar. Os meus 2 primeiros livros eu não tenho mais, infelizmente, livros para doar. Então, esses são para vocês. E tem mais se vocês quiserem sortear. Legal. Nós vamos fazer isso. Vamos sortear para os nossos seguidores. Ele se chama Em Busca da Liberdade. Ele são contos inspirados em relatos, digamos assim, policiais, inquéritos da época pré-abolição, mais ou menos de 1860 a 1888, relatando quais eram as formas de resistência da população negra em Jacareí. Então, é um livro é um livro muito interessante e ele foi inspirado na tese de mestrado da Andressa. É um livro muito importante que fala de racismo, que infelizmente é um tema que a gente vive ainda assim de forma muito pesada no Brasil, né? Sim. Ainda temos muito que evoluir. Então, isso foi um prazer ter feito esse livro com ela também. Que legal. Obrigado. Espero que vocês gostem. Obrigado. Agora eu vi ali que tem na primeira página, tem algumas pessoas que são patrocinadores e tudo mais, e sem esse povo que acredita no trabalho, na arte, porque, assim, infelizmente, a arte, quando tem pessoas que apoiam, outras jogam pedra, e quando o governo apoia, outros jogam pedra. Todo mundo sempre assim, né? vai jogar pedra de um lado e do outro.
quem patrocina e quem que você fala aí para agradecer aí? Eu acho Fique à muito vontade. legal agradecer, Tati. Acho que é importante, né, falar. O tempo é seu, fica à vontade. Sim, o negócio é o seguinte, Alexandre. O negócio é o também. seguinte. A Padaria São Nascente foi uma das nossas patrocinadoras. Muito Ah, é? obrigada, Cláudia e Alexandre. Ele levava Opa! pãozinho para vocês de vez em quando lá? Opa, nós tomamos todos os cafés da manhã lá. Tá vendo? Tá vendo? Filmamos no Engenho Velho, a cena final do filme é lá. Inclusive, a mesa de café também, eles fizeram uma mesa linda. Tá E tem vendo? outros, posso ler os outros patrocinadores? Claro, Fica à vontade. Olha, Alexandre, tá vendo? Que sirva de lição para você, viu? É melhor você repetir. É melhor você- esse tá? tratamento. É, ó, aqui, ó. Não tem não tem um pãozinho hoje aqui, Hoje né? não tem, mas você avisou ele? Não avisei, mas ele. E o pior é que eu vi ele hoje. Eu vi, eu falei, não vou Nunca avisar. desse jeito. Eu vi ele nunca hoje vai na conseguir. na Catarina, almoçando na Catarina hoje lá. Na Catarina, que é da Liliana, hoje do André, né? Mas fica à vontade. Então. Obrigada. Bom, foram muitas pessoas, mas eu vou falar aqui principalmente assim sobre o comércio. Primeiro eu vou falar sobre o apoio institucional, tá? Vamos falar pela ordem do cartaz. Então, assim, o apoio institucional, a gente quer agradecer muito a Casa de Cultura, né? A Casa da Cultura de Santa Branca, a Prefeitura de Santa Branca, a Fundação Cultural de Jacareí e a Prefeitura de Jacareí, porque o filme ele foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo de Jacareí e de Santa Branca. Os nossos patrocinadores são Espaço Santa Eufrásia, filmamos lá também, Padaria Scala, Restaurante Nosso Cantinho, Pizzaria Shopee, Supermercado Jardim das Flores, Gráfica Multicop e Santa Rita Restaurante e Lazer. Nossos apoiadores, outros apoiadores, né? Autoposto Rogepel, Engenho Velho, Fazenda do Jota, filmamos lá também, Secretaria Municipal de Educação, Escola Palmira, Câmara Municipal, Cemitério Municipal, filmamos lá também. Caseirinhos da Votonha, Empório de Minas, Quitanda Flora, Padaria Rainha, Brechó da Vera, Rádio Santa Branca e Casa Viva Arte. Muitíssimo obrigada. Sem vocês, nosso filme não seria possível. Ó, um apoio bacana, hein? Parabéns aos E obrigada a apoiadores. todas as pessoas da cidade. Muitos desses aí são apoiadores nossos também. Ah, são, que ótimo, que bom. Alguns deles já vieram aqui, né? Que participam, a Carol da rádio. Da rádio. Né, o Alexandre da Padaria, junto com a Cláudia lá, que estão sempre com a gente. O pessoal, a gente conhece, né? Acaba conhecendo todo mundo também. É o lance da cidade de Santa Branca, a gente acaba conhecendo todo mundo, né? É isso aí. Sim. Muito bom. Bem, para você que ficou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e seguir a gente lá no Instagram. Tati, parabéns pela sua história. É uma honra tê-la aqui. Para mim também. A gente está muito feliz, depois de algum tempo, a gente se reencontrar, né? E sucesso para você na sua trajetória aí. E que logo, logo saia esse filme para a gente assistir. Tá bom? Opa, obrigada, queridos. Obrigada. É uma alegria enorme estar aqui também, viu? Meus amigos de infância. Eu nunca imaginei que eu estaria numa mesa de podcast com vocês. Nossa, legal. Feliz, uma grata surpresa. Muito bom. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.